fizeram a perícia tanatoscópica e os peritos deram a seguinte informação: o tiro disparado pelo cara que estava à direita da vítima, nós vamos chamar ele de João, feriu Chuasa. E o tiro disparado pelo cara que estava à esquerda, que nós vamos chamar de Pedro, matou Chuasa. Está lá na perícia. Houve autoria colateral, o tiro de João feriu, o tiro de Pedro matou. Nesse caso, João responde por tentativa de homicídio. Muito bem, Henrique, é isso mesmo. João responde por tentativa de homicídio e Pedro responde por homicídio consumado. Porque, como não existe, frise a negativa, não existe concurso de pessoas entre eles, o que nós temos é autoria colateral, a responsabilidade dos agentes será feita apartadamente. Eu tenho 2 crimes distintos, cada crime com um agente delituoso específico, em que pese a vítima ser a mesma. Então, o que atirou e feriu responderá por tentativa de homicídio. O que atirou e matou responderá por homicídio consumado. Se ligue que isso cai tanto na primeira fase quanto na segunda fase de direito penal. Você que vai nos acompanhar na segunda fase de penal, nós disponibilizamos gratuitamente para você que está matriculado na segunda fase, como aulas bônus, todo o nosso curso de direito penal, parte geral e parte especial, que nós gravamos aqui para a turma de delegado de polícia civil, assim como a professora Ana Cristina, minha grande amiga Aninha, disponibiliza as aulas dela. E ainda por cima, nós disponibilizamos as aulas de legislação penal especial, que eu gravei também para delegado de polícia civil. E lá nas aulas de polícia civil, que ficam como aulas bônus, a gente exaure vários e vários exemplos de autoria colateral. Essa é só a primeira. E aí eu vou mais longe nos exemplos. Vamos supor que a perícia tanatoscópica, nesse caso de Chuasa, diga que o tiro disparado por João matou Chuasa instantaneamente. Quando a bala pegou, Chuasa morreu. Quando o tiro disparado por Pedro, vem para cá, meu patrão. Quando o tiro, pode vir, venha. Valeu, João. Quando o tiro disparado por Pedro atingiu Chuasa, Chuasa já estava morto. A perícia tanatoscópica diz: o tiro disparado por João matou. O tiro disparado por Pedro, quando atingiu o corpo de Chuasa, Chuasa já estava em óbito. Nesse caso, como é que fica a responsabilidade, PLGG? João responde por homicídio consumado e Pedro não será punido. É crime impossível. Ele não pode matar quem já morreu. Giovanni, mas ele queria matar. Eu sei. Ele atirou. Eu sei. A vítima morreu. Eu sei. Só que quando o tiro disparado por Pedro atingiu Chuasa, Chuasa já estava morto. Impropriedade absoluta do objeto. Artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando a consumação é impossível de ocorrer por impropriedade absoluta do objeto ou por ineficácia absoluta do meio empregado. Tá ligado, Maiara Freire, que está nos acompanhando? Tá ligado, Amandinha, as duas aqui do Recife? Se o tiro disparado por Pedro atingiu Chuasa e Chuasa já estava morto, crime impossível para Pedro. Giovanni, PLGG! E se a perícia não conseguir comprovar quem matou? A vítima morreu, mas a perícia não consegue comprovar quem matou. E aí? Nesse caso, mestre, ambos responderão por tentativa de homicídio. Muito bem, Maiara, é isso mesmo. Nesse caso, ambos responderão por tentativa de homicídio. A perícia não conseguiu dizer qual bala matou, qual bala feriu. Consegue dizer apenas que ele morreu da soma das duas condutas. Ambos responderão por tentativa de homicídio. Mas toda essa análise, porque eles estão agindo em autoria colateral. Se eles estivessem agindo em concurso de pessoas, seria irrelevante quem matou, quem feriu. Se, eu falei se, eles estivessem agindo em concurso de pessoas, não interessaria quem matou e quem feriu. Mas eles não estavam.
Eles estavam em autoria colateral, então toda essa análise deve ser feita. Beleza? Novo de loja? Tem mais dica. Eu estou sonhando com uma questão sobre prescrição criminal na sua prova. Mas antes, eu acabei de receber aqui da nossa produção, porque eu gosto das coisas assim, ao vivo, na hora, feito caldo de cana. Eu acabei de receber da nossa produtora Juliana, pelas mãos do meu amigo João, uma série de recados. Desculpe, não dá para ler todos, mas tem uma pessoa dizendo assim: peça ao professor Giovanni para dizer o que é PLGG. Os fortes entenderão. Cuidado, se você vier fazer a segunda fase de penal aqui, você vai descobrir o que é PLGG. Jéssica Kanashiro, crimes contra a administração pública, PLGG. Já dei um bisu, Jéssica. Pode existir insignificância tanto nos crimes de particulares quanto nos crimes de funcionários públicos. Um cheiro para você, Jéssica. Viviane Liz, dicas sobre lavagem de dinheiro. Beijo, PLGG, mais lindo do mundo. Um cheiro para você também. Vou até... Chosa, vamos fazer um agrado às meninas aqui? 3 segundos de agrado para as meninas que acham o PLGG bonito. 1, 2, 3. Pronto, foi o agrado. Eu vou postar uma dica lá no Facebook, Viviane, sobre lavagem de dinheiro. O Helder Freire está nos acompanhando. O AC Carvalho pede para falar das escusas absolutórias. Botamos ontem lá na fanpage, amigo, uma dica especial sobre escusas absolutórias. A Alexandra Cruvinel pedindo para falar sobre concurso de pessoas. Acabei de falar. Natália Gattai, Vialdi Gattais, pedindo para falar sobre a aberratio causae. Tem lá no Facebook também, um abraço para você. Roberta Cristina, Betânia Jaculi, de São Paulo. A Roberta não diz de onde é. A Marta Lima, do Rio de Janeiro. Um cheiro, Marta, para você. E a galera, os PLGGs do Brasil que estão ligados. Sintam-se beijados, sintam-se cheirados. Mas volte aqui nessa, Chosa, nessa aqui. Galera, eu estou sonhando com uma questão sobre prescrição. Ontem eu acordei de noite agoniado, pensando em prescrição. E eu gostaria que vocês tivessem cuidado com alguns detalhezinhos sobre prescrição. O primeiro deles é: prescrição é causa extintiva de punibilidade. Ouviram o que eu disse? De novo, prescrição é causa extintiva de punibilidade. A natureza jurídica da prescrição é ser causa extintiva de punibilidade. Está previsto lá no artigo 109 do Código Penal brasileiro. Uma coisa muito capciosa que eu gostaria que você observasse é o termo inicial de contagem do prazo prescricional. Mas antes disso, eu vou abrir um parêntese. Como é que, em regra, você sabe qual é o prazo prescricional de um crime? O bizu é o seguinte: você pega a pena máxima em abstrato, a pena máxima cominada, a pena máxima prevista em lei para o delito e leva essa pena para uma tabela constante ao teor do artigo 109 do Código Penal brasileiro. Meus ALGGs, decorem o artigo 109. Não PLGG, eu não gosto de decorar não, escuta o que eu estou dizendo. Decore o artigo 109 do Código Penal brasileiro. Eu não sei porquê, tem um troço me dizendo que vocês vão precisar disso nessa prova de domingo. Lá no artigo 109, nós temos os prazos da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição da pretensão executória. Como é mais comum em prova de primeira fase cair PPP, prescrição da pretensão punitiva, o bizu é, para você saber o prazo prescricional, você vai pegar a pena máxima em abstrato, a pena máxima prevista em lei para o crime e vai jogar na tabela do artigo 109. Por exemplo, o artigo 109, no seu inciso 1, diz que se o crime tem pena máxima superior a 12 anos, a prescrição dar-se-á com 20 anos. Por exemplo, tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343/2006. A pena para tráfico é de 5 a 15 anos. Em quanto tempo o crime de tráfico prescreve? Eu pego a pena máxima prevista em lei,
que é de 15 anos, e jogo lá na tabela do artigo 109. Tráfico vai prescrever, em regra, com 20 anos. Por quê? Porque todos os crimes cuja pena máxima combinada em lei são superiores, são maiores que 12 anos, eles prescrevem com 20. Se a pena máxima prevista em lei for maior que 8 e não superior a 12, se for mais do que 8 até o limite de 12, o crime irá prescrever com 16 anos. Está previsto no inciso 2 do artigo 109 do Código Penal. E por aí vai. 20, 16, 12, 8, 4 e 3. O menor prazo prescricional possível previsto no artigo 109 é de 3 anos. Quando é que o crime vai prescrever com 3 anos? Quando a pena máxima prevista em lei para ele for inferior a 1 ano. Quando a pena máxima combinada em lei ao delito for menor que 1 ano, ele irá prescrever em 3 anos. Só que você vai ter que ter cuidado nesse momento com uma pegadinha. Cuidado com o que está previsto ao teor do artigo 115 do Código Penal. Aonde, PLGG? Artigo 115 do Código Penal brasileiro. De novo, fecha aqui comigo aquela corrente positiva. Eu mexi na íris aí, Schwarza já ajeitou. Fecha aqui comigo aquela corrente positiva. Artigo 115 do Código Penal. Decore. Se o meliante tem menos de 21 anos no momento do cometimento do delito, ou mais de 70 no momento de prolação da sentença, os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade. Isso não é doutrina? Isso não é jurisprudência? Isso não sou eu que quero. Isso é letra de lei, artigo 115 do Código Penal. Caso a alma cebosa que cometeu o crime tenha menos de 21 anos na data do delito, ou mais de 70 no momento de prolação da sentença, todos os prazos prescricionais do crime serão reduzidos em 50%, serão reduzidos pela metade. Giovanni, menor de 21 e maior de quanto? Maior de 18, não é criatura abominável. Não é meu monstrinho do biscoito, até porque menores de 18 anos não praticam crime, criança. Menor de 18 anos pratica ato infracional, regido nos termos da Lei 8.069/90, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês estudam maravilhosamente bem com a nossa amiga Cris Dupré. Para mim aqui não interessa o menor de 18 não. Eles não praticam crime, eles praticam ato infracional. O artigo 103 do ECA equipara-se a ato infracional tudo que a lei penal prevê como crime ou contravenção. O que me interessa é quando o cara tem de 18 para cima. Se ele tiver mais de 18 e menos de 21, no momento da prática da conduta delituosa, os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade. Se ele tiver mais de 70 no momento de prolação da sentença, os prazos serão reduzidos pela metade. Ô PLGG, agora eu estou encafifado. E se ele tem mais de 70 no dia que comete o crime, reduz do mesmo jeito. Meu amigo, se ele já tem mais de 70 na data do crime, é óbvio que na data da sentença ele já terá mais. Eu só conheço um caba que nasceu velho e morreu novo, é Benjamin Button. O fabuloso caso de Benjamin Button, que ele nasce velho e morre criança. Mas nós, pessoas comuns, nascemos criança e morremos velho. Então, se o cara tem 70 anos no crime, é claro que na data da sentença ele vai ser maior de 70 anos. Então, tem menos de 21 anos no momento do crime, ou mais de 70 no momento de prolação da sentença, os prazos prescricionais serão reduzidos em 50%. Exemplo, eu matei Schwarza. Giovanni, por que você vai matar Schwarza? Porque Schwarza não me prestou o renil que eu pedi. Eu dei um tiro na caixa dos peitos de Schwarza. Homicídio. O prazo prescricional do homicídio é de 20 anos. Mas se um mirim, se uma alma cebosa de 19 anos de idade
matar Chuasa, para ele o prazo prescricional é de 10. Porque quem comete crime quando tem menos de 21 ou é sentenciado quando tem mais de 70 anos, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade. Pegaram o bizu? Fecha o parêntese. Volta para o momento, para o termo inicial de contagem do prazo prescricional. Galera chega, mete a mão na caixa dos peitos e diz: eita, PLGG. Eu não sei, estourou, não foi, Chuasa? Estourou legal. Professor, por que o senhor grita para você acordar? Essa já é a 4ª aula da noite. Fique atento, eu sei que nessa reta final o corpo já está pedindo cama, a bola do oi já está trocando de lugar, a cabeça já está misturando André Mota com Penante, porque infelizmente assim os dois são feios. Estou brincando, são grandes amigos. O caba já está naquela agonia, então... Fugir é rápido, é fácil, mas eu não vou deixar. Fique aqui comigo. Fecha a corrente de fé, a corrente positiva, a corrente da sua aprovação. Cuidado, porque a galera mete a mão na caixa dos peitos e diz: não, os prazos prescricionais são contados sempre do mesmo ponto. Nananina, não. Cuidado, depende da natureza do delito. Por exemplo, se você estiver tratando de um crime consumado, os prazos prescricionais começam a correr da data da consumação do delito. Decore isso, está no artigo 111 do Código Penal Brasileiro. Ouviram o que eu disse? Artigo 111 do Código Penal. Em crime consumado, o termo inicial de contagem da prescrição dar-se-á do dia que o crime se consumou. Agora, em crimes tentados, e como é que eu vou saber, PLGG? A questão vai lhe dizer. A prova vai ter que lhe dizer se o crime em análise é consumado ou tentado. Por quê? Em crimes tentados, o termo inicial de contagem do prazo prescricional será o momento em que foi praticado o último ato de execução. O momento em que foi praticado o último ato executório. Em crimes tentados, você começa a contar o prazo da prescrição da pretensão punitiva da data que o último ato executório foi desempenhado. Agora, você na hora da prova, você vai ter que ficar ligado. Vamos supor que a questão chegou e disse: Pedro matou João. Se Pedro matou João, o crime é consumado. O que é que eu vou querer saber? Eu vou querer saber o dia que João morreu. Porque no dia que João morreu, o crime se consumou. É dali para frente que eu conto a prescrição. Eita, Pedro atirou para matar João, mas errou os tiros tudinho. Tentativa de homicídio. O que é que eu vou querer saber? Eu vou querer saber qual foi o dia que o agressor efetuou os disparos. Porque foi o dia que ele praticou os atos executórios. Como o crime é tentado, a prescrição é contada da data em que o último ato executório foi praticado. Giovanni, e se fosse um crime permanente ou continuado? Por exemplo, se fosse um crime permanente, como é o crime de extorsão mediante sequestro, tipificado ao teor do artigo 159 do Código Penal Brasileiro. Em crimes permanentes ou continuados, o prazo prescricional só começará a correr quando findar a permanência ou a continuidade delitiva. Ouviram o que eu disse? Em crimes permanentes ou continuados, o prazo prescricional só começará a correr quando cessar a permanência ou a continuidade delitiva. Exemplo, eu capturei Chuasa e levei Chuasa para um cativeiro. Para quê? Para exigir do pai dele um resgate. Que crime é esse? Extorsão mediante sequestro. Eu peguei Chuasa, encostei uma arma na cabeça dele, eu disse: bora, playboy, perdeu. Ele: não faça isso, professor, bora. Leva o Chuasa para um cativeiro lá na Mata do Ronca. Começa a ligar para o pai dele e digo: olhe, só solta o menino se você me der 100 mil reais. Aí o pai dele diz: vamos fazer um menos. A gente começa a negociar e eu fico 5 meses com o Chuasa em cativeiro negociando esse resgate. Até que, por fim, eu acerto com o pai dele que eu vou receber 10 reais em 2 vezes,
um Big Big e um DVD da Musa cantando Kitara. Acabou-se. Aí eu solto Chuasa. A permanência delituosa. Estou brincando, Chuasa, você vale mais do que isso. A gente botava também um CD de aviões. A permanência delituosa nesse crime de extorsão mediante sequestro estendeu-se enquanto eu o mantive em cativeiro. Apenas da data que eu soltei ele é que a permanência vai ser finda. E é daí para frente que eu vou começar a contar o prazo prescricional. Se ligue nisso. Em crimes permanentes ou continuados, a contagem do prazo prescricional dar-se-á a partir do momento que findar a permanência ou a continuidade delitiva. Se a FGV quiser botar uma pegadinha, ela fala de extorsão mediante sequestro. De quando é que eu começo a contar a prescrição no crime de extorsão mediante sequestro? Da hora que o meliante ou liberar a vítima ou matar a vítima. Da hora que cessou o cativeiro da vítima. Ou porque ela morreu, ou porque foi solta, ou porque fugiu. É nesse momento que cessa a permanência, é daí para frente que eu conto a prescrição. Meu amigo, mas a fuleiragem mesmo seria se os caras lhe perguntassem sobre o termo inicial de contagem da prescrição nos crimes sexuais envolvendo crianças ou adolescentes. Por causa do inciso 5 do artigo 111 do Código Penal, eu falei inciso 5 do artigo 111, introduzido no Código Penal pela Lei Joana Maranhão. E antes de mais nada, eu vou cumprir uma promessa. Porque eu sou um homem, eu não sou um prato de papa não, e eu não sou um caldo de bila não. Lá de onde eu venho, a gente quando dá a palavra, a gente cumpre. Ao longo dessa semana, eu acho que assim umas 40, 50 pessoas me fizeram a mesma pergunta. E eu disse, lá no Overdose, eu vou dar o bizu para todo mundo. Qual foi a pergunta? Afinal, transar, Giovanni, não usa essa expressão não, diga manter justas núpcias. Meu amigo, é transar. Tem nenhuma criança aqui não. Transar com menor de 18 anos é crime PLGG. Teve um pessoal aqui que estava morto de preocupado. Giovanni, aí, macho velho, se eu der o grau, se eu der o desenrolo, se eu der o signal na menina com menos de 18 anos, isso é crime ou não? Depende. Depende de quê? Depende da idade dela. Se, por exemplo, Chuasa, que tem 23 anos de idade, conhece uma moça de 16 e, vocês entenderam, fala o calamengal com ela, ela querendo, ela desejando, não tem crime. Não existe crime em se praticar, não existe crime algum em se praticar o ato sexual consentido com quem tenha de 14 anos para cima. Ouviram o que eu disse? Não existe crime. Claro, ninguém está falando aqui de uma pessoa que tem uma doença mental, ninguém está falando de uma pessoa embriagada, nós estamos falando de uma pessoa normal. Não há crime praticar o ato sexual com quem tem de 14 anos para cima. É fato atípico. Mas, Giovanni, quando eu era mais novo, meu pai dizia assim, olhe, não bula, é o novo, né, bulir? Não bula com menina com menos de 18 anos que é a chave de cadeia. Isso era no passado. Isso era do tempo que os Trapalhões passavam domingo à noite na Globo, 7 horas da noite. Você sabe que está ficando velho? Você, rapaz que me assiste, se você lembra dos Trapalhões domingo à noite na Globo, 7 horas, se você usou conga que chute ou Montreal, e se você tomou kisuke de groselha, você é velho. E você, mulher que me assiste agora, se você fez agenda, se você brincou de fofolete ou se você colecionou figurinhas a maré, bem-vindo ao Clube das Balzaquianas, você está mais velha do que eu. Pois bem, aquilo que nossos pais falavam, olha, não bula com menina menor de 18 anos, não passou. Não é mais assim. Desde 2009, a prática do ato sexual com quem tem de 14 anos para cima é conduta atípica, desde que seja consentido. Agora, meu amigo, de 14 anos para baixo é chave de cadeia. Existe na letra da lei o crime de estupro de vulnerável, tipificado ao teor do artigo 217-A do Código Penal. Olha o bizu, tipificado ao teor do artigo 217-A do Código Penal.
onde a conduta descrita é ter ou praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E aí o STJ já bateu o martelo. Não interessa se o menor de 14 anos quer ou não. Não interessa se ele sabe ou se ele não sabe o que está fazendo. Se ele já praticou ou não um ato sexual. Transar com menor de 14 anos é crime de estupro do vulnerável. Beleza? Cumpri minha promessa para a galera que me pediu essa dica ao longo da semana. Aí volta para a prescrição. Nos crimes sexuais praticados contra crianças ou adolescentes, desde que o crime tenha sido praticado de 2012 para frente, depois da entrada em vigor da Lei Joana Maranhão, a prescrição só começará a correr do dia que a vítima atingir a maioridade, salvo, claro, se a essa época não tiver sido proposta a ação penal. Escutaram o que eu falei? Em crimes sexuais praticados contra crianças ou adolescentes, depois da entrada em vigor da Lei Joana Maranhão, de 2012 para frente, a prescrição nesses crimes só começará a correr do dia que a vítima atingir a maioridade. A vítima atingir a maioridade, salvo se a esse tempo já tiver sido proposta a ação penal. E se foi antes, aí é da data da consumação do crime, ou da prática do último ato executório. Mas crimes sexuais praticados contra crianças ou adolescentes depois da entrada em vigor da Lei Joana Maranhão, que é uma lei mais gravosa, e lei mais gravosa não retroage, obviamente, só irão ter o termo inicial de contagem da prescrição no dia que a vítima atingir a maioridade. Tem mais uma dica, mas antes de eu dar essa dica final, deixa eu só chamar a atenção de vocês aqui. Ao longo dessa semana já passaram grandes professores e outros ainda irão passar. Vocês já tiveram o professor Rafael Tonassi, vocês já tiveram a professora Ariana Manfredini, a professora Josiane Minardi, a professora Flávia Bahia, a professora Ana Cristina, o professor Bruno, o professor André Mota, o professor Francisco Penante. Vocês ainda terão ao longo da semana muita gente nesse projeto Overdose, cara, que é um sucesso. Eu não imaginava que esse projeto Overdose fosse pegar tanto, certo? E vocês já tiveram aqui muitas dicas, muitas informações. E você que vai fazer segunda fase de penal, empresarial, constitucional, civil com a equipe do meu patrão Cristiano Sobral, se você vai fazer administrativo com o meu patrão Matheus Carvalho, não interessa. Fica ligado. Todas as primeiras aulas de todos os professores são disponibilizadas gratuitamente para vocês. Você assiste. Assiste, eu vou perder o quê? PLGG? Nada, assiste. Será? Rapaz, eu não gostei do PLGG não. Beleza, paciência. Existem grandes professores espalhados no Brasil afora. O que nós pedimos é apenas para você observar o nosso trabalho. Rapaz, eu vou fazer empresarial. Assiste lá a primeira aula grátis do Penante. Eu tenho certeza que você vai se identificar com a didática do cara. Poxa, eu vou fazer constitucional. Corre lá e assiste a primeira aula grátis da professora Flávia Bahia. Não tem como você não aprender. Vai fazer penal? Nos faça aqui a gentileza, nos dê o prazer, o privilégio de assistir a nossa primeira aula grátis, que a gente vai estar aqui juntos, firmes e misturados com vocês nessa preparação. Não esqueça também que domingo tem mesa redonda, cara. Fica ligado, feito caboré de ureia, terminou a prova, corre para casa, toma um banho, toma uma sopa e aguarda a mesa redonda, onde nós vamos comentar a prova. Mas, meu tempo já acabou. Chuasa já pegou uma banda de tijolo para jogar na minha caixa dos peitos. Ele está, inclusive, dizendo que eu estou devendo a ele jogar FIFA ali, porque ele perde toda a vida, né? Mas eu vou fazer essa graça para ele hoje. E eu vou dar a última dica aqui em 15 segundos. Sabe qual é a última dica, meu patrão? Você é capaz. Você é vencedor. E mesmo que a vida teime em apostar contra você, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dobrar a aposta. Porque quem não acreditar no seu sucesso, está errado. E vai ter que sentar e assistir de camarote a sua vitória. E se você acredita nisso, espalha aí pelas redes sociais. Amém! Porque os fortes entenderão, os justos lhe apoiarão e você conseguirá alcançar todos os seus objetivos. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.